Eu vou falar um pouco sobre controle externo. No caso, o auditor de controle externo, ele seria um agente público que ingressou nos tribunais de contas através de concursos públicos, né? Ele é um profissional que deve ter um nível superior de escolaridade como requisito mínimo para ingressar e desempenhar as funções de auditoria. Falando sobre os tribunais de conta eles são instituições autônomas de controle externo. Eles são previstos pela Constituição de 88. Eles estão aqui para fiscalizar com total independência todos os gestos públicos, sejam eles para prevenir e combater a corrupção. Sua principal finalidade ela está em assegurar o bem-estar dos cidadãos através de políticas públicas fundamentais, como saneamento, educação, cultura, entre outras. Os tribunais de conta eles têm três funções distintas e independentes entre si, sendo a primeira delas a função de auditoria. Ela é uma espécie de investigação técnica, que ela é exercida pelo auditor de controle externo com auxílio de alguns outros servidores concursados. A segunda dela é a função de Ministério Público. Ela consiste em fiscalizar e é exercida pelos procuradores de contas. A terceira função é a função judiciante. Ela consiste em julgar os processos e é exercida pelos procuradores e pelos ministros. Essas funções devem ser exercidas separadamente. Essa separação consiste na validade dos processos que são feitos através do controle externo. Já falando sobre o auditor de controle externo, ele é o responsável por desempenhar as atribuições privativas de natureza de controle externo, sendo essas exclusivas do Estado, como, por exemplo, auditoria, inspeções, instituições processuais e outros processos de fiscalização. Ele deve fiscalizar se o dinheiro público foi bem gasto, para evitar se foi evitado fraudes e também desvios. Deve verificar se as políticas públicas foram efetivas e se a lei de responsabilidade fiscal foi cumprida da melhor maneira. Por isso, a independência do auditor ela é vital para que seja legitimado todos esses processos. Controle externo exercido pelo Poder Legislativo. É a fiscalização exercida pelo Poder Legislativo sobre os atos e atividades da administração pública, para que tais atos e atividades não se desviem das normas pré-estabelecidas. Esse controle está previsto no artigo 70 da Constituição de 88, que informa que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Trata-se de controle político por excelência das atividades do Estado, exercida pelo Poder Legislativo, destinando-se a comprovar a probidade dos atos da administração, a regularidade dos gastos públicos e do emprego de bens, valores e dinheiros públicos e a fiel execução da lei orçamentária. O Poder Legislativo atua nas três esferas: na federal, na estadual e na municipal. Na federal, ela é exercida pelos senadores e pelos deputados federais, no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. Na estadual, pelos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa, e na municipal, pelos vereadores, na Câmara de Vereadores. As comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs, são uma das formas políticas de controle do Poder Legislativo, para poder exercer sua função fiscalizadora, que em alguns casos demonstraram eficácia. Uma das primeiras CPIs realizadas foi em 1992, a CPI do PC Farias, que no relatório final concluiu que o presidente Fernando Collor tinha ligações com o esquema de corrupção, junto com o empresário Paulo César Farias.
A CPI da Covid, realizada durante a pandemia, buscou investigar possíveis omissões do governo federal e a crise da falta de oxigênio em Manaus. Em 2015, o Tribunal de Contas da União encontrou indícios de irregularidades constatadas em licitações e contratos da CDP, que foram objeto de investigação pela CGU e pela Polícia Federal, na ação denominada Operação Galileia. Concluímos que no Brasil, o controle externo exercido pelo Poder Legislativo conta com auxílio pelo Tribunal de Contas da União, TCU.